Nós estamos celebrando na liturgia da igreja o quarto domingo da Páscoa, que é conhecido também como Domingo do Bom Pastor. Por isso que hoje o Evangelho, ele já nos propõe uma transição para Pentecostes. Até o domingo passado, nós ouvimos nos Evangelhos as aparições do ressuscitado aos apóstolos. No Evangelho de hoje, tirado de São João, Jesus conta uma parábola para mostrar que ele é um bom pastor. Toda vez que Jesus contava uma parábola, qual que era o objetivo de Jesus? Era transmitir um ensinamento de uma forma mais pedagógica. E mesmo quando os seus interlocutores, os apóstolos ou o povo, não entendiam o que Jesus queria dizer por meio da parábola, ele mais uma vez explicava para que ficasse mais claro. Com essa parábola que Jesus conta, do bom pastor, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que ele, Jesus Cristo, é o verdadeiro e o bom pastor que entra pela porta das ovelhas e que conhece cada uma das suas ovelhas. Jesus toma dois elementos que eram muito comuns naquela época: o pastor e as ovelhas. A sociedade da época de Jesus não era uma sociedade tão urbanizada como a nossa. Então, num ambiente de predominância rural, Jesus toma esses dois elementos. E essa relação pastor e ovelha, ela é muito interessante e nos permite entender alguns aspectos do Evangelho. Quais eram os aspectos que faziam com que um pastor conhecesse a sua ovelha e fazia com que a ovelha reconhecesse o seu pastor? A ovelha reconhecia o seu pastor pelo cheiro do pastor, pela voz do pastor, e é interessante que, em alguns casos, o pastor tinha uma tonalidade de voz com cada ovelha em particular. Então ele conseguia chamar cada ovelha por uma determinada tonalidade de voz. Então a ovelha reconhecia o seu pastor pelo cheiro do pastor, pela voz do pastor e seguindo os passos do pastor. Quando a ovelha perdia um desses aspectos, ela começava a se desviar do caminho do pastor. Então, se ela começasse a perder o cheiro do pastor, ela saía do caminho do pastor. Se ela não reconhecesse mais a voz do pastor, ela se desviava do caminho. Se ela não seguisse mais os passos do pastor, ela também começava a se desviar. E aí, o que o pastor tinha de fazer para trazer a ovelha de volta? Ele usava dois instrumentos: o bastão e o cajado. Com o bastão, ele feria a ovelha. Realmente ele feria a ovelha. Geralmente destroncava a pata da ovelha, para que a ovelha caísse no chão, e depois com o cajado, que tem uma forma arredondada na ponta, ele recolhia a ovelha, colocava nos ombros e levava para casa. Esse era o meio que o pastor encontrava, ferindo a ovelha, de trazê-la de volta para si. Quando o pastor levava a ovelha para casa, ela ficava ali um determinado tempo para ser curada, para recuperar da pata que havia sido destroncada, e nesse tempo ela ia recuperando o cheiro do pastor, ela ia reconhecendo novamente a voz do pastor, para que depois ela pudesse seguir os passos do pastor. Se Jesus também é pastor, e ele é o bom pastor, às vezes também na nossa vida de fé ele precisa fazer isso. Quando ele vê que nós estamos saindo do caminho, ou porque não sentimos mais o seu cheiro, ou porque não ouvimos mais a sua voz, ou porque não seguimos mais os seus passos, ele precisa destroncar a nossa pata para nos trazer de volta a si. É um processo um pouco doloroso, mas é um processo necessário. Jesus nos fere, espiritualmente falando, nos traz para perto de si, começa a cuidar de nós, para que recuperemos o cheiro do Cristo bom pastor, para que ouçamos novamente a sua voz, para assim seguirmos os seus passos. Tem momentos que essa é a pedagogia do bom pastor. Nós somos ovelhas teimosas, às vezes, rebeldes, desgarradas, que saem do rebanho.
e é assim que o bom pastor tem que nos trazer de volta, ferindo o nosso orgulho, ferindo o nosso egoísmo, ferindo a nossa prepotência, ferindo a nossa autossuficiência, para nos fazer reconhecer que nós dependemos dele. Se de um lado nós temos Cristo, que é o verdadeiro e o bom pastor, de outro lado, nós temos os pastores da igreja. O pastoreio do Cristo bom pastor se manifesta na igreja hoje pelos pastores da igreja, que são principalmente os padres e os bispos. Só que nós que somos pastores na igreja, infelizmente, e eu olho para a minha vida, eu sei que eu estou muito longe de ser um bom pastor. Eu sei que eu estou muito longe, eu, Padre Rafael, de corresponder àquilo que eu deveria ser. Nós que somos pastores na igreja, somos falhos, somos limitados, somos pecadores, nós também erramos, nós também temos falhas de comunicação, por isso que nós precisamos da oração dos fiéis. Eu falei na Quinta-feira Santa lá na Santa Terezinha. Recentemente, eu li uma reportagem dizendo que 80% das pessoas normais não suportariam a vida de um padre. Gente, é uma graça ser padre. Eu amo ser padre. Eu sou feliz sendo padre. Eu amo rezar missa, eu gosto de atender confissões, eu me sacrifico, eu me coloco à disposição para atendimentos. É uma graça ser padre. É uma graça que eu não mereço, que eu não sou digno. Eu continuo aqui na terra a missão de Cristo e dos apóstolos. Às vezes eu fico pensando, eu, um rapaz de 27 anos, pelo meu ministério, pelas minhas mãos, a Eucaristia vem até nós. Pelas minhas mãos, eu posso conceder o perdão dos pecados. Pelas minhas mãos, eu posso administrar a unção dos enfermos. Pelo meu ministério, eu posso assistir casamentos. É uma graça. Mas também tem as suas cruzes. Às vezes os casais pensam assim, padre, mas o senhor não tem filho biológico. Você tem quantos filhos? 1, 2, 3, 4. Imagina um padre numa paróquia. Um fala de um lado, outro fala de outro. Um reclama daqui, outro reclama dali. Os fiéis brigam entre si de vez em quando, acontece. E as pessoas que vêm até nós, dificilmente elas vêm falar que a vida está perfeita, que a família está tudo certo. Quando uma pessoa nos procura, principalmente para um atendimento, ela coloca um problema e às vezes espera que o padre vai dar uma solução. A gente tenta ajudar. Um ano de padre tem coisas que são experiências novas, né? Às vezes eu falo para a secretária que fala, nossa, isso aqui eu nunca tinha visto, né? Estou aprendendo ainda. Mas eu nunca fiz, até hoje eu também não fiz a experiência de alguém chegar na minha sala de atendimento falar assim, nossa padre, a minha vida está perfeita, a família está perfeita, a vida financeira está maravilhosa, eu vou te dar 5 mil reais. Até hoje eu não vi. Padre, eu vou te dar uma casula nova, eu vou te dar um carro novo. Eu estou esperando essa experiência. Ainda não chegou até mim. Então percebe, a sobrecarga emocional que nós padres sentimos e experimentamos é muito grande. É uma graça, repito, é uma graça ser padre. Mas é uma escolha que tem também os seus desafios e as suas dificuldades. Como qualquer vida, como a vida de qualquer um. Por isso que vocês, fiéis, precisam rezar por nós, padres. Precisam rezar também por aqueles que estão caminhando, que estão discernindo, para ver se realmente Deus os chama a ser padre. Os seminaristas e os religiosos. Aqui na paróquia nós temos o seminarista Rodolfo, temos o seminarista Elton, temos o seminarista Gabriel, que está no Redentores Mater, pelo caminho neocatecumenal. Temos o Rangel, que fica aqui aos finais de semana. Precisamos rezar por esses jovens também. Já começa no seminário. Tem gente que pensa que seminarista só reza, come e dorme. Gente, a vida de seminário é muito mais intensa do que vocês pensam. É trabalho pastoral, é estudo, são as dificuldades pessoais. Eles também têm dificuldades. E nós precisamos rezar por eles nesse tempo de discernimento, para que eles respondam ao chamado de Cristo. E se esse chamado realmente for a vocação sacerdotal, que Deus os ajude.
Queridos irmãos e irmãs, celebrando esse quarto domingo da Páscoa, vamos reconhecer que Cristo é o verdadeiro e bom pastor. E para estarmos próximos dele, precisamos sentir o cheiro de Cristo, precisamos ouvir a sua voz, precisamos seguir os seus passos. Se nós fugirmos do caminho do bom pastor, pode acontecer que ele destronque a nossa pata para nos colocar perto de si. E rezemos pelas vocações, rezemos pelos padres, rezemos pelos bispos, rezemos pelo Papa, rezemos pela Igreja e rezemos pelos seminaristas, para que Deus nos conceda boas e santas vocações que continuem no mundo a obra de salvação do Cristo ressuscitado.